houve uma praga extremamente aterrorizante que, em apenas 6 anos, tirou a vida de metade da população da Europa e tinha uma taxa de mortalidade muito alta. Frequentemente, pessoas com vestimentas estranhas eram vistas vagando pelas ruas, e elas eram consideradas mensageiras da morte. Esta praga amedrontadora era a peste negra. Como exatamente ela surgiu? No ano de 1346, durante o cerco da cidade de Caffa, localizada ao norte do Mar Negro, o exército mongol foi repentinamente afetado por uma doença que causava milhares de mortes diárias, resultando na queda de seu poder militar. Na época, ninguém sabia que a fonte da epidemia era a temida peste negra. Na tentativa de escapar da derrota iminente, os mongóis lançaram cadáveres infectados com a praga dentro da cidade usando catapultas. Isso marcou o primeiro uso de uma arma biológica na história. Rapidamente, os habitantes de Caffa foram infectados e mortos pela praga. Muitos sobreviventes fugiram de barco para diferentes partes da Europa, levando a bactéria consigo. Naquele período, os governantes europeus acreditavam que tomar banho era perigoso, pois os poros dilatados permitiriam a entrada de germes no corpo, causando doenças. Por isso, era raro que as pessoas tomassem banho, e a igreja pregava que não tomar banho era um símbolo de santidade. Sob a influência da realeza e da igreja, os europeus passaram a acreditar que tomar banho era um mau agouro e que evitar a prática os manteria longe das doenças. Além disso, os europeus medievais defecavam e urinavam em qualquer lugar e jogavam lixo em locais inapropriados, criando um ambiente perfeito para ratos e moscas. Quando os refugiados de Caffa e os ratos infectados chegaram a Constantinopla, os ratos rapidamente se espalharam pela cidade, transmitindo a doença para a população local. A praga devastou Constantinopla e, sem perceberem que a fonte da infecção eram os ratos e pulgas, os comerciantes continuaram a navegar ao longo das rotas comerciais, espalhando a peste para todos os principais portos do Mediterrâneo. Em menos de um ano, a peste negra havia se espalhado por toda a Europa. Diante desta inesperada epidemia, a falta de conhecimento sobre a peste, aliada ao fato de que os corpos assumiam uma coloração púrpura negra estranha, fez com que muitos acreditassem ser uma punição divina e recorressem à igreja, esperando pelo perdão divino para acabar com a calamidade. Porém, a peste afetava a todos igualmente, incluindo os membros da igreja, que também morreram em grande número. O número de mortos era tão grande que era impossível enterrar todos os corpos, e o Papa ordenou que os cadáveres fossem lançados nos rios, o que acelerou ainda mais a propagação da doença. Uma classe especial de médicos persistiu na busca de uma cura para a peste, usando vestes impregnadas com vinagre e especiarias, chapéus pretos e máscaras com bico de pássaro, dentro dos quais eram colocadas ervas e medicamentos para filtrar o ar. Devido à aparência estranha, essas figuras ficaram conhecidas como médicos da peste. De fato, suas vestes ajudavam a reduzir o risco de infecção, já que as pulgas não conseguiam morder através das roupas espessas. Para evitar o contato próximo com os pacientes, os médicos da peste usavam bastões para examiná-los. À noite, esses médicos visitavam as casas das aldeias, verificando os doentes e tentando tratar a praga. Porém, suas práticas, como sangrias e a aplicação de sanguessugas, eram bastante rudimentares e muitas vezes terríveis. Por isso, começaram a ser vistos com temor e respeito, e a presença desses médicos se tornou um símbolo de morte e doença. Com o avanço da medicina, a peste negra foi finalmente erradicada na Europa no século XIX, e as vestimentas dos médicos da peste evoluíram para os trajes de proteção isolante usados atualmente.